A paz do Senhor, prezado irmão e irmã, onde quer que você esteja, hoje eu tenho uma palavra para falar com você. É um prazer muito grande de estar sempre falando da Bíblia, a palavra de Deus. Esse livro, ele tem me fascinado no decorrer dos anos, e é por isso que me impulsiona e me empolga a falar do mesmo. E hoje o assunto é sobre pregar o Evangelho. O poder do Evangelho de Cristo que é tão necessitado hoje ao redor do mundo. Hoje vivemos na sociedade onde as pessoas estão virando as costas para Deus e abraçando outros ventos de doutrinas e sem dar de conta que estão sendo enganadas. Hoje nós temos um evangelástico ao invés do evangelho. A palavra de Deus ela é muito simples e direta, e o objetivo da palavra de Deus é sempre nos guiar à luz e também à eternidade com Cristo. Nós sabemos que no mundo há muitas religiões e o evangelho de Cristo tem sido distorcido de várias partes, de vários ângulos, por pessoas que se dizem inclusive teólogas, pessoas que leem a Bíblia, mas infelizmente muitas dessas pessoas faltam o Espírito da graça para pregar um evangelho genuíno, um evangelho que persuada o pecador a se arrepender. O texto se encontra em Mateus, aliás, um texto conhecidíssimo na história da igreja, em reuniões e conferências de missões, que é ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que esse mandado do Senhor Jesus, como um mandamento para que a igreja do Senhor brilhasse como a luz no mundo e como o sal da terra, porque sem essas duas qualidades não poderemos pregar um evangelho genuíno. Então diz a palavra de Deus, até em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que é uma repetição do que o Senhor Jesus Cristo falou. Os dois apóstolos pregando a mesma coisa, embora com algumas palavras diferentes, porque em um se fala do batismo também, enquanto a outra fala também do discipulado, para ensinar as nações. Isso que necessita hoje em nosso meio, quando a gente vê a proliferação de tantas seitas, as pessoas hoje que pregam falsas doutrinas, elas estão em toda parte. Elas estão em portas de banco, estações ferroviárias, estações de ônibus e em muitas esquinas. Vocês, aliás, já sabem de quem estou falando. Da mesma forma, existem outras religiões como os Mormons, que hoje estão ousados. Antigamente, essas seitas e esses cultos, eles viviam mais à retaguarda, às escondidas. Hoje não. Hoje essas seitas, religiões falsas, elas têm galgado uma ousadia que não era deles. Portanto, hoje em dia, nós vemos a igreja quase que retrógrada nessa parte no que diz respeito à pregação do Evangelho. Eu quero dizer que o peixe tem que ser pescado, porque o peixe ele não vai sair fora da água para vir ao pescador. Em outras palavras, as pessoas estão esperando que o pecador vá à igreja. Não, nós temos que ir ao pecador, então à igreja. Esse é o mandado do Senhor Jesus Cristo, ide. Ele não está falando vinde. Ele não está falando vinde, pecador. Nós temos que ir aos pecadores. O problema hoje em dia é que a igreja perdeu o sal da terra. Eu não quero fazer uma acusação aqui a igrejas ou denominações, mas eu falo de um modo genérico. E se a carapuça cai em você, amém. Isso pode te dar um tipo de empurrão para você pregar a palavra de Deus. Se prega a palavra de Deus não é apenas na igreja. Se prega a palavra de Deus no ônibus, no táxi, no avião, na escola, na universidade, nas ruas, em qualquer parte. De modo que não tem nenhuma pessoa neste mundo, na igreja, que venha ter
uma justificativa para dizer que não pode pregar o evangelho. Outras dizem que não são evangelistas, que Jesus não as chamou. Então, são desculpas que não são aceitáveis dentro do plano da palavra de Deus, que ide. Qualquer pessoa pode falar de Jesus, uma criança pode falar de Jesus. Nós temos na Bíblia, algumas mulheres falaram de Jesus. Não estou falando que a mulher deva pregar num púlpito, ou se assumir uma pessoa que está pregando e assumir a liderança, exercer a autoridade sobre o homem. Eu não quero dizer isso. Deus pode usar uma mulher para falar com uma pessoa, a falar com uma amiga, uma mulher falar numa conferência, uma criança pode falar a outra criança na escola. Então existe escopo para todo mundo no corpo de Cristo para compartilhar essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela não tem medida. Ela é uma palavra que tem escopo mundial, escopo global. O que é necessário hoje, prezado irmão e irmã, é que tenhamos uma qualidade de evangelho. Um evangelho puro, não espúrio. Um evangelho destituído de mundanismo, de arranjos do mundo, com músicas do mundo, ou com coisas que a gente usa para substituir o Espírito Santo, porque hoje usamos mecanismos, usamos ferramentas como se estivéssemos substituindo o Espírito Santo. Para os jovens, nós aplicamos um método, e na maioria das vezes humano, para atrair os jovens. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso nunca funciona e jamais vai funcionar. Muitos dizem assim: vamos abrir a igreja para os jovens e deixar que os jovens usem técnicas do mundo, o rock, para atrair os jovens. Não. Você pode atrair jovens ou pessoas para a música. Se você oferece música, elas vão aprender música. Mas se você oferece a palavra de Deus, o pão da vida, elas vão ter vida e vitamina para nos momentos das lutas elas serem vencedoras. Hoje os nossos púlpitos estão carregados de homens vazios, mulheres vazias, que muitas vezes usam a palavra profética de uma forma falsa, manipuladora. A Bíblia manda pregar um evangelho puro, um evangelho sem ser comprometedor. Portanto, a Bíblia diz para pregarmos o evangelho, boas novas. O que passa disso não é mais evangelho, isso não é boas novas. Isso são chamadas más novas. Portanto, aqui diz, deixa eu ler uma passagem que diz assim, né, que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. A gente encontra isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E Paulo aqui diz também que ele era um dos principais dos pecadores, porque Jesus veio para os pecadores. Semelhantemente, tem outra passagem que fala assim, que o evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. O evangelho é como sal. O evangelho é como luz. O evangelho é como reta final. O evangelho é como uma bússola que orienta o navegante a chegar no destino certo. Portanto, nós precisamos de um evangelho poderoso, persuasivo, santo, separado do pecador que não quer se arrepender. A Bíblia nos diz que o verdadeiro evangelho, ele tem um poder que supera todas as forças infernais. E para nós sermos vitoriosos, nós temos que nós temos que absolvermos o evangelho puro, um evangelho cheio da graça. Se tu não sabes que é salvo, eu quero te fazer um convite pessoal. Se ainda não tens a certeza da salvação, se ainda sejas apenas frequentador de uma igreja, simplesmente para estar em um banco, e não aceitaste Jesus como Salvador, hoje é o teu dia, é a tua hora, é o teu minuto.
Não deixes para amanhã. Não deixemos que as amizades ou as coisas do mundo ou os prazeres fictícios dessa vida venham criar uma barreira e que eu não venha aceitar Jesus. Portanto, eu venho a ti e te peço com todo carinho e amor em Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus agora. Arrependa dos teus pecados, porque Jesus mesmo disse isso. Em Lucas capítulo 13, versículo 3 e versículo 5. Jesus disse, deixa-me repetir, Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5. A não ser que arrependas, todos de igual modo perecereis. Entendeu? Então, essa é a palavra de Deus, prezado jovem, prezado irmão, qualquer que seja a idade. Estou me dirigindo a ti como um coração de pai, um coração de uma pessoa que já viu muitas pessoas que antes eram ativas, davam um certo testemunho, carregavam sua Bíblia, cantavam, modo de falar, de vestir, de se comportar na igreja, e viraram as costas, entraram pelo caminho do divórcio, andaram pelo caminho do pagode, da música mundana, e essas pessoas estão enganando a si mesmas. Faça um compromisso hoje com o Senhor Jesus Cristo, porque quando Jesus voltar, se não tiveres preparado, tu não irás com ele. Eu quero dizer isso com profundo amor no meu coração, porque eu também era perdido, Jesus me achou, me arrependi. Faz 46 anos que Jesus veio na minha vida. Não quero dizer que sempre fui perfeito, não, eu estou sendo aperfeiçoado, mas muitas coisas que eu fazia já não faço hoje, porque eu quero agradar ao meu Deus, que merece toda honra, glória. Então venhas a Jesus, eu quero fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor Jesus, a tua palavra tem sido pregada, e diz a tua palavra que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Portanto, eu quero pedir para que essa pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo no YouTube venha se arrepender e dizer: eu te quero, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo e te seguir até o dia da tua volta, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui está, eu quero encerrar por hoje e desejar a você uma ótima semana.